Olá, meus caros. Ontem, dia 6/7, vocês devem ter visto que a reforma tributária, enfim, foi aprovada no Brasil, depois de quase 30 anos engavetada. Você sabe o que é essa reforma tributária? Por que ela gerou tantas polêmicas em relação a meios de comunicação mais voltados à direita ou à extrema-direita? Por que os bolsonaristas foram contra? Será que houve um grande vitorioso, no caso Lula, Haddad ou mesmo Arthur Lira, com a aprovação desse projeto na Câmara? É isso que nós vamos discutir hoje. Mas antes eu queria pedir, por favor, que você se inscreva aqui no meu canal e, por favor, também publiquem e compartilhem esse vídeo. Talvez ele seja muito importante para quem quiser entender melhor essa situação. Bom, então vamos lá. Primeiro, o que é essa reforma tributária? O problema é que, no Brasil, ricos e pobres pagam exatamente os mesmos impostos, sobretudo incididos sobre o consumo. Mas, claro, quem é rico, quem tem poder aquisitivo, proporcionalmente acaba pagando menos por um pacote de bolacha, um pacote de macarrão, seja lá o que for, do que em relação ao pobre que ganha um salário mínimo. E aí que vem a desigualdade, né? Por exemplo, os Estados Unidos têm uma margem média, né, de mais ou menos 27% de impostos sobre o consumo. E sobre bens e propriedades, 50% do orçamento ou da arrecadação vem exatamente dos mais ricos. E aí que a gente começa a perceber que a gente tem uma desigualdade tributária no Brasil. Significa dizer que quem ganha muito pouco paga o mesmo imposto daquele que ganha muito mais. Por quê? Porque no Brasil a gente tem uma série de vantagens e anistias fiscais, ou sequer impostos que nem são cobrados, por exemplo, sobre iates, lanchas, helicópteros, jatinhos. Então, tudo isso vai criando uma desigualdade orçamentária. E nos últimos 30 anos, vai e vem governo, aconteceu com mesmo Sarney, Fernando Henrique Cardoso, antes dele o Collor, Itamar, os dois primeiros governos do Lula, os dois governos da Dilma, né, que inclusive foi interrompido, o governo do Temer, ou mesmo Bolsonaro, ninguém conseguiu fazer aprovar essa reforma. Até que esse terceiro mandato do Lula, principalmente com o ministro da Fazenda, que é quem cuida da economia, o Haddad, ele fez uma grande articulação, chamando inclusive partidos de oposição. Né? Então, vocês devem ter visto, ontem mesmo, deu uma briga entre Bolsonaro e o governador aqui de São Paulo, o atual, que é o Tarcísio. Porque o partido do Tarcísio, chamado Republicanos, resolveu apoiar essa reforma. Né? Enquanto que o PL, que é do Valdemar Costa Neto, e onde também o Bolsonaro é filiado, no final das contas, foi contra. E teve um bate-boca, né? Porque o Tarcísio, enfim, nos últimos 2 dias, ele foi convencido em Brasília pelo ministro Haddad de que essa reforma, ela talvez não seja mais perfeita, mas ela precisa ser feita, né, no final das contas. Né? Então, o Haddad, né, de uma forma mais técnica, inclusive o relator do projeto é do partido do Republicanos, né, dentro da Câmara, então foi um projeto que não é necessariamente do PT, é um projeto de Estado, não de governo, exatamente visando as gerações futuras, visando uma arrecadação mais justa e reduzindo a quantidade de impostos para apenas 2, né? Um federal, outro estadual, e claro que isso traz alguns problemas que daqui a pouco a gente vai discutir sobre como que esses impostos vão ser divididos, compartilhados entre estados e municípios, mas isso é uma outra discussão, e até que nesse ponto a direita tem, a extrema-direita, inclusive, tem algum quê de razão em fazer algumas contestações. Mas o que aconteceu? Né? O governo Lula se aproveitou de um cenário em que todo mundo, gregos e troianos, gente de esquerda, de direita, todo mundo é a favor de uma reforma tributária. Né? Enfim, todos que têm um mínimo de consciência e sã consciência sabiam que era necessário mudar o sistema de tributação, uma vez que o que está em vigor até hoje ele é extremamente injusto para os mais pobres. Então, esse clima, né, de haver a necessidade de uma reforma acabou contaminando mesmo os partidos opositores. Então, foi o caso, por exemplo, do PL, a gente tem mais ou menos 99 deputados do PL, 20 traíram o partido, né, e votaram a favor da reforma. O PSD do Kassab, praticamente inteiro, 34 votos, salvo engano, mais ou menos essa margem, eles têm 40 deputados, mais ou menos, 34 votaram a favor. Mesmo republicanos, o Tarcísio também tem mais ou menos 44, 45 deputados, 41, 40 também votaram a favor. O MDB também votou em peso nessa reforma. Isso mostra que o governo Lula se saiu vitorioso,
junto com o ministro Haddad, e mesmo Arthur Lira, né, que é um político conservador, e ainda assim houve uma aliança de partes antagônicas, né, do espectro político a favor dessa reforma. Os únicos que foram contra foram os bolsonaristas. Não exatamente por deterem uma racionalidade contra a reforma tributária, mas pelo simples fato de serem contra o PT. Né? Essa é a bem da verdade. Ontem nós vimos o próprio ex-presidente Bolsonaro numa convenção ao lado de Tarcísio, dizendo que não valeria aprovar esse projeto simplesmente porque era do PT. E a gente vai vendo o que é uma oposição burra, irracional e estúpida. Né? Ou seja, não pensa no Brasil, pensa nos próprios interesses, em valores morais absolutamente vagos, né? Deus, pátria, família, enfim. E certamente esses valores não vão resolver a desigualdade tributária aqui no Brasil. Outros partidos, né, que têm pessoas de direita, né, mais estudadas e mais comprometidas com os interesses nacionais, que é o caso do MDB, que é o caso do PSD, o caso de alguns membros do PL, inclusive, né, que é o partido do Bolsonaro, do Republicanos, como citei aqui, entre outros partidos de centro-direita, e que têm deputados minimamente estudados e comprometidos, né, com os interesses nacionais, votaram a favor. Bom, então, a primeira etapa foi aprovada dentro da Câmara, né, além do arcabouço fiscal que já havia sido aprovado, a reforma tributária ela foi essencial, exatamente porque ela vai começar a tributar, principalmente os mais ricos, produtos que antes tinham uma tributação menor ou irrelevante, como cigarro, bebidas, a compra de automóveis de luxo, apartamentos extremamente caros e não populares, enfim, os ricos vão começar a pagar mais impostos. Mas eis que surge um outro problema, e aqui a gente, claro, tem que olhar o outro ponto de vista, que são dos opositores. E mesmo pessoas deputados que votaram a favor da reforma, todos, né, têm a consciência de que há uma segunda etapa a ser cumprida, que são as leis adicionais, que vai analisar caso a caso. Então, por exemplo, o que já está aprovado logo de cara é que todos os produtos da cesta básica terão isenção de impostos. Isso é muito positivo para garantir a segurança alimentar dos mais pobres. Né? Enfim, então, isso é um aspecto realmente relevante. Então, outro ponto que fica no ar é que há no texto, né, da lei que foi aprovada ontem a ideia de criar um Conselho Federal para a distribuição de recursos dessa tributação entre os estados e municípios, assim como também a criação de um fundo nacional para a distribuição desses recursos. E aqui começam os problemas e, de fato, a gente tem que fazer alguma crítica e até mesmo cobrar os nossos parlamentares para que essas leis adicionais sejam feitas da forma mais justa possível. Primeiro, quem que vai formar esse Conselho Federal? Né? É fundamental que esse Conselho não seja constituído apenas e unicamente pelo desejo do presidente da República. Né? Caso contrário, a gente vai ter uma centralização política que não vai ser benéfica para estados e municípios. A gente volta ao velho dilema da política brasileira entre poder central e poder local, né, que é um problema histórico que já derrubou vários governos, que, enfim, dá margem também para o poder local, para os coronéis, os painhos e tudo mais, enfim, isso é um velho dilema da política brasileira. Mas a questão central é o seguinte, né? Esse fundo, aliás, esse conselho, ele tem que ser formado por técnicos e não por políticos, né? Economistas. É necessário também que cada estado tenha um peso adequado, seja conforme a sua população, conforme a sua contribuição com o orçamento nacional. Então, por exemplo, a gente já viu algum movimento dos estados do Sudeste e do Sul contra a ideia de que esse conselho tem indicação de um indivíduo, né, por estado. E aí vejam que isso começa a criar uma certa desproporcionalidade. O Nordeste tem mais estados que o Sul e o Sudeste. Consequentemente, o Nordeste sairia com maiores vantagens do que os demais estados. Então, o que se está pensando nessas leis adicionais, depois de aprovada agora essa reforma, é como que vai funcionar o peso, o voto, a distribuição desses recursos, considerando que algumas regiões têm mais estados, alguns estados têm mais população e mais arrecadação que outros estados. Então, tudo isso vai levando, né, uma ampla discussão, e é fundamental que as discussões, as aprovações das leis secundárias estejam baseadas em critérios técnicos e não políticos. Caso contrário, o que pode acontecer? Tem várias coisas. Né? Vai que, de repente, um município tem um prefeito que seja contra o governo federal. Não precisa ser o Lula, né? Pode ser, de repente, o Bolsonaro daqui a 4 anos, ou qualquer outro político que venha assumir. Será que esse conselho, então, vai direcionar
os recursos devidos e justos para esse município que é opositor ao governo federal? E se um outro município ou estado é favorável às políticas do governo, será que ele vai receber mais recursos e o estado, o governo federal vai virar as costas para os demais municípios e estados? Então vejam que é preciso ter um critério técnico isonômico, ou seja, perante essa lei todos devem ser tratados da mesma forma, e acho que esse é um gargalo que ainda existe na lei que precisa ser decidido. Além disso, né, cada setor econômico precisa de uma lei específica. Será que o turismo vai ser sobretaxado? Donos de restaurantes, bares, gente que produz, por exemplo, material digital, como nós aqui, bitcoins, etc., etc. Né? Então, o que vai começar a partir de agora é uma ampla discussão, caso a caso, para saber quem vai ser mais ou menos tributado, e inclusive essas casas de jogos, etc., né? Enfim, como comentei agora há pouco. Então, vejam que o primeiro passo foi dado. Os problemas maiores estão por vir, né? Acho que essa é a grande discussão. Bom, outro debate aqui, só para fechar a nossa conversa, é quem se saiu vencedor dessa aprovação. Primeiro, o governo Lula. Né? O governo Lula não foi tão protagonista na aprovação dessa lei, mas conseguiu promover com o Haddad uma ampla articulação, né? Mesmo com partidos de oposição. Então, o Haddad ele saiu dessa história toda como o maior vitorioso, porque com uma dimensão mais técnica e não política, ele foi convencendo, primeiro com o arcabouço fiscal e agora a reforma tributária, partido por partido, conversando com liderança por liderança, e principalmente com Arthur Lira, que acabou sim se transformando no principal porta-voz e protagonista do processo de convencimento, né, enfim, de várias alas dentro da Câmara, a ponto de aprovarem o Congresso. Tanto é que a vitória ela foi esmagadora. Foram 382 votos a favor e 118 contra. Quem votou contra? O PL, principalmente, não todos, né? A gente teve 20 traições, 20 dissensões, o que mostra que o PL não é um partido muito unido. União Brasil também, que é um partido gigantesco na Câmara, também a gente teve mais votos favoráveis do que contra a reforma. E mesmo os demais partidos de sempre, como disse, né, MDB, PSD, enfim, o Republicanos, entre outros, eles também tiveram uma maior margem de votos favoráveis. Então, isso mostra que, apesar dos pesares, né, a Câmara ela está minimamente comprometida com a reforma tributária. Agora, uma outra crítica que se pode fazer a essa aprovação da reforma é que o Lula também bateu o recorde de liberação de emendas, de uma verba de emendas dos parlamentares, um dia antes da aprovação desse projeto. Foram salvo engano, né, um valor superior a 3,5, 4 bilhões de reais, e claro que isso remete à política do toma lá da cá, né, ou seja, não saiu de graça a aprovação dessa reforma. O que pode, né, significar que essas verbas não necessariamente estão sendo usadas com transparência, com lisura, né, com projetos que verdadeiramente venham contribuir com os municípios e regiões de vários deputados eleitos Brasil afora e que, de fato, estejam promovendo o bem comum. Isso precisa ser investigado pelo Ministério Público e isso pode ser um elemento também que pode ser dotado de enrolar a vida do presidente Lula, assim como aconteceu com o Bolsonaro no último mandato. Porque, na verdade, o que era chamado de orçamento secreto, né, que são as verbas dos deputados, enfim, acabou se descobrindo que na gestão do Bolsonaro, escolas não foram construídas, estradas inacabadas, e, por enquanto, a fiscalização sobre a distribuição dessas verbas do orçamento federal, esses deputados, muitos deles que votaram a favor do orçamento, a gente não sabe onde vai parar esse dinheiro, se de fato há uma transparência, então nós temos que ficar atentos, né? Não se trata de passar o pano aqui para o Lula, nós, enquanto cidadãos, temos que ficar sempre atentos, seja qualquer governo, seja de direita ou de esquerda, e como que esses recursos estão sendo distribuídos aos deputados. E fica a grande questão, né? Será que, se esses recursos não tivessem sido distribuídos às vésperas da aprovação da reforma, essa reforma teria sido realmente aprovada? Eis a questão. O Centrão tem como vocação não ser o governo, mas estar no governo e se aproveitar de todas as benesses, né, orçamentárias que o governo federal distribui. Né? E não só isso, como ministérios, cargos de segundo, terceiro escalão, né, enfim, dentro dos ministérios se consegue fechar acordos, parcerias, licitações com empresas de familiares, de amigos, de políticos do Centrão. Então, nós, cidadãos, temos que ficar atentos a todos esses aspectos.
Então é isso, eu espero que eu tenha contribuído melhor aqui para o entendimento sobre essa reforma tributária, mas as questões acabam de começar, né? Porque, como eu disse, teremos muitas leis secundárias a serem aprovadas, discutidas, e um detalhe, essa lei só entrará em vigor em 2026, ou seja, os estados e municípios e a própria federação terão mais ou menos 3 anos e meio, um pouco mais de 3 anos, para se adaptarem ao novo regime fiscal. Será que vai ser bom para o Brasil mesmo? Bom, o que os analistas e economistas têm dito é que, pelo menos, teremos um sistema menos injusto tributário e uma possibilidade também, diante de cobrar de fato de quem precisa os impostos, né, de quem tem recursos financeiros, pode ser que o PIB brasileiro comece a crescer um pouco mais. Bom, agora é questão de esperar para ver o que vai acontecer. É isso, pessoal. Agradeço a visualização desse vídeo. Não deixe de compartilhar e não deixe de se inscrever aqui nesse canal. Muito obrigado e até a próxima.